Saudações a todos os ouvintes. Que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje vamos abordar o confronto da nossa própria sombra. E esse confronto nos remete ao autoconhecimento como processo de transformação moral. Na questão do Livro dos Espíritos 919, o Espírito de Santo Agostinho responde a pergunta de Kardec sobre como obter o autoconhecimento, nos exortando à revisão, à autocrítica e à reflexão da nossa conduta diária. Vamos à leitura de um trecho. Questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a espiritualidade responde a Kardec: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outro incensurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Procurai também saber o que dela, qualificação de vossas ações, pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Fecha aspas. Na passagem que acabamos de recitar, podemos ponderar que todos nós tendemos a censurar os nossos irmãos por determinadas condutas que, fossem por nós praticadas, seriam objeto de autoindulgência. E também todos nós tendemos a dissimular a verdadeira natureza de nossos atos. Não obstante, essa revelação pode advir da advertência de outras pessoas que nos servem de espelho. E ao julgarmos as ações que consideramos incorretas no próximo, realizamos um fenômeno psicológico conhecido como projeção de sombra. E o que é sombra? Qual que é a relevância desse conceito? Os estudiosos da psicologia definem a sombra como o lado obscuro da personalidade, refugiada em nosso inconsciente. Não é negativa por si própria, até porque ela possui uma função. Contudo, aquilo que mais se subtrai ao controle da nossa consciência crítica, lúcida e responsável, é também o lugar onde mais se aninha o que é ignóbil, degenerado, mal. É por isso que a sombra pode representar também o aspecto eticamente negativo da nossa personalidade. E assim, podemos considerar em nossa personalidade duas dimensões. Uma é aquela que reconhecemos, admitimos, admiramos e apresentamos a todos. É a nossa persona. E a outra dimensão, a que desconhecemos, não aceitamos, recriminamos e escondemos de todos, é a dimensão da sombra. Por isso, a identificação da nossa sombra é uma etapa necessária para o nosso autoconhecimento e aperfeiçoamento moral, razão pela qual o espírito Joana de Ângeles aborda esse tema recorrentemente na sua obra psicológica. Abre aspas. Quase sempre, o indivíduo mergulhado na sombra de que tem dificuldade de se libertar, disfarça as imperfeições, projetando a imagem irreal de um comportamento que está longe de possuir, mas que se torna, não raro, severo para com os demais e muito tolerante para com os próprios erros. Fecha aspas.
Esse trecho encontra-se no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Franco. E a partir desse trecho, a gente pode refletir que em certos grupos sociais existe aquela pessoa considerada desviante, o bode expiatório, pelos demais membros e que, por isso, recebe um julgamento mais negativo que os demais. É o que se denomina figura projetiva, de que a história da humanidade releva diversos exemplos. O medo de confrontarmos nossa sombra nos conduz à projeção, que é a transferência do próprio inconsciente para outras pessoas, coisas ou situações. Assim o fazemos porque esse fenômeno nos traz suposto alívio e bem-estar. Mas, em verdade, trata-se de uma fuga de si mesmo. É um mecanismo de defesa do ego. É a experiência da culpabilidade que sempre adere à outra pessoa, já que temos a ilusão de compreendermos a nós mesmos e de já termos lidado adequadamente com os nossos problemas. Esse assunto de psicologia, de conceitos de projeção de sombra, pode parecer moderno, mas Jesus já o havia abordado há 2 milênios em seus ensinamentos, como nos aponta a psicanalista Hannah Wolff no livro Jesus, Psicoterapeuta. Reportamos a parábola do fariseu e do publicano, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Abre aspas. E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmos de serem justos, desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava dizendo a si mesmo estas coisas: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito dizendo: Ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Fecha aspas. A oração do fariseu é tão longa quanto vazia de conteúdo. A do publicano, pelo contrário, é tão curta quanto rica de conteúdo. Este, além de ser humilde, pois se colocou no templo, num lugar onde quase não podia ser visto, e nem mesmo ousou levantar os olhos, reconhecia os seus defeitos. Ao voltar para casa, o publicano havia se elevado à dignidade dos justos, de acordo com a parábola. E por quê? Porque ele, não sendo orgulhoso nem presunçoso, enxergou sua própria sombra, encontrou-se consigo próprio. E é esse encontro que é o primeiro passo para a transformação positiva da própria pessoa. A ideia de que não se deve atribuir aos outros as próprias faltas também se encontra na seguinte passagem evangélica de Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Abre aspas. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Por que vês o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a viga no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa que eu retire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho, hipócrita. Retira primeiramente a viga do teu olho, então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Bom, o Espírito Emmanuel, comentando o trecho evangélico acima, confirma a temática da projeção. No livro Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, ele diz:
A pergunta do Mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. E é por isso que o reconhecimento e o confronto com a sombra são necessários. O ego certamente viverá a sensação de fracasso, mas em verdade a alma se fortalecerá. É o que Paulo de Tarso reconheceu ao passar por uma grande transformação interior a partir do contato com a sua sombra, conforme encontramos a passagem da carta 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, abre aspas. Por isso me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Fecha aspas. E podemos considerar que o ministério de Jesus promovia esse autodescobrimento. Por ser profundo conhecedor da alma humana, da psique, Jesus atingia as partes mais secretas do indivíduo, descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava ocultar, e por isso Jesus levava o próprio interlocutor a se confrontar automaticamente. Lembremos que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, ligados ao plano terrestre, somos carentes da terapia divina do Cristo. Mas há uma condição, que é a vontade de ser curado. O próprio Jesus, quem se define como médico, não porém para os sãos ou aqueles que presumem sê-lo, mas para os doentes que têm a coragem de se reconhecer como tais, conforme passagem evangélica de Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32. E então, dessa forma, refletimos sobre a nossa necessidade de autoconhecimento, de nos interrogar todos os dias, constantemente, para não mascararmos a nossa verdade. Essa verdade que se assenta no nosso inconsciente e que em algum momento vai escapar. Que possamos refletir sobre os nossos defeitos, sobre a nossa necessidade de aprimoramento moral e sobre a oportunidade de autoburilamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.